Oi, pessoal, tudo bem? Estamos falando das escolhas das provas. Capítulo 6, Vida Espírita, Escolha das Provas. E vamos retomar da pergunta 265. A 265 vem nos trazer a ideia, vem nos trazer o ensinamento. Se alguns espíritos eles escolhem o contato com o vício como prova. Está afirmando isso. Nós vimos nos vídeos anteriores que alguns espíritos, por afinidade ou para resistirem às tentações, ele pede para ser colocado no meio de algum lugar que haja vício, para ele se superar. E a pergunta diz assim, e Kardec, né? Kardec pergunta aos espíritos, existem espíritos que pedem para vir por simpatia, porque gosta dos vícios? Há espíritos que pedem para reencarnar, quer dizer, a escolha reencarnatória dele é porque ele é um espírito viciado, cheio de mazelas e imperfeições. Existe esse espírito para que ele se entregue livremente às inclinações materiais? Nós sabemos que existem, só que esses tipos de espírito têm um senso moral muito pouco desenvolvido, muito pouco. E o que acontece com isso é que esses tipos de espíritos vão sofrer por um grande tempo, por um tempo mais longo, até perceberem aonde reside a felicidade. Eles não conseguem perfeitamente entrever o futuro. E entrever o futuro quer dizer que eles não conseguem observar que a vida futura é a vida verdadeira, espiritual, dos mundos felizes, da felicidade verdadeira, longe dos prazeres carnais. Cedo ou tarde, esses espíritos, esses nossos irmãozinhos, vão compreender que essas paixões humanas vão deixando eles mais afastados da felicidade. Deixam eles em situações deploráveis. E aí Deus vai deixando eles nessa situação até que eles possam compreender e se arrepender através do arrependimento, pedindo uma nova chance para se melhorar, pedindo provas para suportar e expiações para consertar os erros. É disso que trata a pergunta 265, quando ela nos indaga se existem irmãozinhos nossos que escolhem vidas viciosas, prazerosas, achando que a vida carnal é a vida verdadeira. A 266 diz assim, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Olha que pergunta mais materialista e mais enraizada no mundo material. A pergunta é, daquele incrédulo, daquele amigo, daquele conhecido, daquele familiar que você encontra na fila do banco, no dia a dia, no trabalho, que não acredita na vida após a morte, ou na vida reencarnatória, ou na vida do espírito sucessiva, infinita. Ele fala assim para você, o seu colega, Daniel, eu não sei se tem a vida depois, tem que aproveitar agora, nós temos que curtir, vamos para o caminho mais fácil, vamos passar a perna em alguém, vamos cortar fila. Eu quero uma vida, uma prova, uma vida tranquila, uma vida com menos provas penosas. É disso que trata a pergunta 266. E os espíritos respondem para Kardec aquilo que é óbvio. Se nós sabemos que na carne nós estamos com muitas sensações adormecidas, se na carne é uma passagem muito rápida, onde estamos ainda com o conhecimento ou com a visão opaca, nós achamos, ou muitas pessoas acham, que a vida carnal é uma vida verdadeira, quando na verdade é uma vida de ilusão. A pessoa que acha que aqui é a vida verdadeira, ou que aqui, o presente, é onde se deve gozar os prazeres materiais, daquilo que Deus nos oferece por empréstimo, essa pessoa está equivocada.
equivocada. O homem, quando ele está sob a influência da carne, ele acha, por exemplo, que as provas ou que os problemas da carne são os mais penosos que existem. E aí, como ele está encarnado, com a visão curta em razão da matéria, ele acha que ele tem que escolher as provas mais fáceis, a vida mais fácil, a vida mais tranquila, né? De um ponto de vista que pode subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, a hora que a gente se livra dessa carcaça, a vida espiritual é a vida verdadeira, ele compara esses prazeres carnais à infantilidade, porque ele entrevê o futuro, ele enxerga o futuro, e aí ele enxergando o futuro, ele consegue projetar o que seria a vida feliz, a vida verdadeira, ou a felicidade verdadeira. E percebe que a vida material é só uma faísca passageira na imensidão, na universalidade infinita do espírito. O espírito pode escolher a prova mais rude, ele pode escolher a prova mais difícil, ele pode escolher uma existência penosa, mas ele escolhe isso com a esperança de chegar mais depressa. E os espíritos comparam esse exemplo a um doente que aceita tomar um remédio muito amargo para curar mais rapidamente. Então, se ele escolher, ele ir lá do lado espiritual, ele escolher um caminho de flores, ele vai perceber que aquilo não vai alavancar ele mais rapidamente para a felicidade. Essa é a doutrina da liberdade das escolhas, esse é o espiritismo, essa é a razão raciocinada à luz das reencarnações sucessivas, das provas que temos que sofrer. E quando a gente passa a entender isso de um plano espiritual, a gente não enxerga nada de extraordinário, nada de importante na matéria, porque a gente considera-se liberto da matéria, apreciando as coisas da imensidão infinita de Deus. E quando o espírito antevê o seu fim, ou antevê o futuro, que é a felicidade ao lado de Deus, ele coloca as coisas materiais como pequeninas, como coisas fungíveis, perecíveis. E depois de cada existência, ele vai vendo o progresso que foi atingindo e vai se sentindo mais feliz. Por isso que lá do lado espiritual, na erraticidade, durante as provas escolhidas, os espíritos voluntariamente proclamam, solicitam, imploram para que tenham uma encarnação e essa encarnação seja colocada na sua frente com desafios, porque o espírito sabe que aqueles desafios carnais, os problemas carnais, vão fazer com que ele cresça, com que ele se liberte e avance desse mundo. A vida humana é um decalque, a vida humana é um reflexo da vida espiritual. Nós temos no dia a dia, por exemplo, se vocês quiserem comparação, no dia a dia nós temos exemplos diários disso. Por exemplo, os espíritos falam, um homem que trabalha a vida inteira, ardentemente, luta a vida inteira trabalhando para ter uma aposentadoria, não é uma analogia, não é uma comparação com o mundo espiritual? O espírito pede para vir, para se sacrificar, para lutar, para ter desafios, para que ele possa ter a vida futura ao lado de Deus, nos mundos felizes. Os espíritos ainda trazem o exemplo do militar que aceita se submeter a uma guerra para ser condecorado com uma medalha de corajoso. Assim é no mundo espiritual. Assim é. Aqueles que dizem, se eu pudesse escolher a sua existência, eu queria ser príncipe, eu queria ser milionário. Essas pessoas que só querem os prazeres e as facilidades carnais são míopes, são cegos na escuridão, são irmãos que não enxergam a verdadeira vida espiritual. O livro nos fala que são crianças gulosas,
que quando perguntamos para as crianças o que você quer ser quando você crescer, elas respondem: ah, eu quero ser confeiteiro, eu quero ser pasteleiro, como diz aqui no livro, eu quero ser... Hoje as crianças falam: eu quero ser youtuber, as meninas falam: eu quero ser modelo, porque elas, de uma forma inocente, enxergam aquilo uma vida fácil, tá? Então, temos que ter cuidado com as escolhas das provas. A vida muito fácil, ociosa, é uma vida muito perigosa. A ociosidade nos arrasta para o atraso da matéria. Você está aqui 80 anos, vai morrer. O que você fez? O que você produziu? Quais as lembranças que você deixou? O caminho, a estrada, como as pessoas vão lembrar de você? Uma pessoa que produziu caridade, fraternidade, amor, união, crescimento? Ou as pessoas vão dar graças a Deus porque você se foi? Todos os espíritos libertos da matéria, todos no estado errante, participam, estudam e observam as suas escolhas, mesmo os mais atrasados, porque nós temos uma centelha divina dentro de nós. Nós temos isso todo dia na vida corpórea. Na vida corpórea a gente não busca o melhor, busca acordar cedo, busca lutar. Na vida espiritual também é assim. É assim que o espírito enxerga do outro lado. E as diferentes existências na carne, nós temos que entender definitivamente que são fases, são períodos, são faíscas durante a eternidade do espírito, porque a vida normal é a vida espiritual. Então, nós temos dois desafios: ter uma vida material muito boa, regada no amor, no evangelho, no caminho reto, uma vida material muito boa, para não termos vergonha ao desencarnarmos, para não ficarmos envergonhados de termos perdido o ano letivo da reencarnação. Esse é o primeiro desafio. E na vida espiritual, estudarmos, reanalisarmos, reavaliarmos o que fizemos, o que poderíamos ter feito, para termos o direito, para que Deus permita e nos dê o direito de reencarnar e escolher novas provas para o nosso aperfeiçoamento moral. Fechamos a 266.